No dia 16 de março de 1957, uma nave alienígena pousou às 8 horas da manhã em um campo de cultivo da cidade de Alexandria, estado da Virgínia, Estados Unidos. Em pouco tempo, a polícia já estava no local e um homem com cerca de 1,85 m de altura, cerca de 85 quilos, olhos castanhos e cabelos ondulados, se apresentou como Valiant Thor, do planeta Vênus, que seria um dos altos comandantes de seu planeta e teria sido enviado à Terra pelo Alto Conselho da Federação Galáctica. Ele exigiu falar com Eisenhower, o então presidente dos Estados Unidos. Valiant Thor foi levado ao Pentágono, onde teria passado pela segurança e acessado o complexo apenas com a força do pensamento, escoltado por um comandante da Força Aérea com quem ele se comunicou telepaticamente. Ao entrar no complexo, ele foi recebido pelo então secretário de Defesa Charles Erwin Wilson. Mais tarde, Valiant Thor conversou também com inúmeros oficiais do alto comando dos Estados Unidos e também com o vice-presidente Richard Nixon, até finalmente ser levado à Casa Branca e se encontrar com Eisenhower. O objetivo de Valiant Thor era muito claro. A comunidade galáctica estava preocupada com o avanço do uso de armas nucleares, pois isso poderia extinguir os humanos e também toda a vida na Terra. Valiant Thor permaneceu 3 anos nos Estados Unidos, participando de reuniões, projetos secretos do governo americano e tentando evitar o pior, pois nesta época a Guerra Fria estava no seu auge e as tensões só aumentavam. Neste tempo, Valiant Thor foi fotografado inúmeras vezes e nenhuma das fotos nunca foi contestada como falsa. Ninguém nunca apareceu para se identificar nas fotografias. O caso foi divulgado por Frank Strange em seu livro Estranho no Pentágono de 1997. Frank era agente federal com acesso ao Pentágono e teria inclusive conhecido Valiant Thor pessoalmente. Além dele, vários oficiais dos Estados Unidos confirmaram a história, incluindo Harley Byrd, sobrinho do almirante Richard Byrd, que trabalhou no Departamento de Defesa naquela época. Phil Schneider, geólogo e engenheiro que trabalhou em vários projetos secretos do governo americano, também confirmou o relato. Laura Eisenhower, neta do então presidente Eisenhower, também confirmou que o caso é verdadeiro. Neste caso, temos várias informações bombásticas, algumas que merecem uma certa desconfiança e outras que parecem corroborar com o relato. Primeiramente, o fato de Valiant Thor ser de Vênus é um tanto estranho. Sabemos que Vênus não é um planeta habitável e nem mesmo habitado. Muitas sondas já foram enviadas para Vênus, principalmente no final da década de 60 até o início dos anos 80 no programa espacial Venera da antiga União Soviética. Sondas deste programa espacial chegaram a pousar na superfície de Vênus e fotografaram o ambiente. Outras tantas sondas orbitaram Vênus e conseguiram muitas imagens e informações do planeta. E nenhuma civilização lá foi encontrada, nem mesmo vestígios de uma antiga civilização. O planeta Vênus não era habitado na época que supostamente Valiant Thor veio à Terra e continua desabitado até os dias atuais. Uma outra questão que intriga é o fato de Valiant Thor ter aparência humana perfeita. Sabemos de casos em que alienígenas de aparência semelhante à humana são relatados, mas sempre há uma ou outra característica que denunciam sua origem alienígena. E neste caso, a aparência de Valiant Thor é exatamente idêntica à de qualquer humano. Um outro detalhe é o fato do alienígena ter permanecido 3 anos na Terra, sem precisar de nenhuma condição especial, tendo em vista que cada espécie é adaptada a um tipo de ecossistema.
Não podemos esperar, por exemplo, que um animal adaptado a viver na água consiga sobreviver na superfície terrestre. Da mesma forma, também não podemos esperar que um animal adaptado ao frio vá sobreviver a um local mais quente. E se isso ocorre aqui na Terra entre os animais, imagine então entre um ser de outro planeta. Nós humanos não conseguiríamos, por exemplo, sobreviver em Vênus, Marte ou qualquer outro lugar de nosso sistema solar sem roupas, um abrigo especial e outros apetrechos. Se Valiant Thor veio de Vênus, ele provavelmente não conseguiria sobreviver à Terra, pois as condições em nosso planeta são extremamente opostas à de Vênus, tanto em relação à questão do ar, temperatura, pressão, etc. Outro aspecto que causa desconfiança neste caso é a questão das doenças. Se pegarmos humanos de alguma tribo isolada que é totalmente adaptada a viver na Terra e esta tribo tiver contato com alguém da cidade, muito provavelmente esta tribo será dizimada. Todos sucumbirão a doenças. Talvez com sorte algum sobreviva, mas não sem antes sofrer muito até conseguir alguma imunidade. Inclusive, este cenário é algo que já aconteceu no passado, principalmente quando os europeus chegaram nas Américas. Então, se levarmos isso para um nível interplanetário, a coisa se torna muito pior. E pelas fotos, Valiant Thor parece estar muito confortável ao ar livre. Apesar disso, temos muitos outros aspectos que corroboram o caso e nos fazem acreditar em sua veracidade, como as fotos que nunca foram desmentidas por ninguém. Com certeza, céticos já teriam apontado para a verdadeira origem destas imagens e a verdadeira identidade desta pessoa, mas esse não foi o caso. Além disso, temos várias pessoas importantes que afirmam que este relato é real. Somado a isso, relatos ufológicos e declarações de vários oficiais, incluindo um importante oficial israelita recentemente, afirmam que os Estados Unidos têm contato com extraterrestres e inclusive estariam inseridos em uma federação galáctica. Podemos imaginar que talvez este caso seja parcialmente real. Talvez nas fotos seja de fato um alienígena e talvez ele tenha algum tipo de medicamento ou mecanismo que o faça poder viver tranquilamente na Terra. Podemos imaginar ainda que Valiant Thor não seja de Vênus, mas que talvez tenha dito isso apenas para não dizer de fato de onde veio, para não revelar sua verdadeira origem. Ou ainda, ele pode nunca ter dito realmente de onde veio, e como todo relato que é passado de pessoa para pessoa acaba ganhando detalhes extras que não existem, este pode ter sido um acréscimo que talvez nunca tenha sido mencionado de fato pelo alienígena. Com certeza o autor do livro pode ter tido o contato com Valiant Thor, mas todo o resto ele ficou sabendo de alguém, que ficou sabendo de alguém, que ficou sabendo de alguém, e assim por diante. Desta forma, a história pode muito bem ter sido distorcida em vários aspectos. Este é um caso que, apesar de vários detalhes que levantam suspeitas, possui muitos elementos interessantes que fazem crer que o caso pode talvez ser parcialmente real. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.